noite. Seguimos na nossa série em Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ainda no primeiro capítulo. Se você estava aqui na semana passada, vai lembrar, se não eu vou te recapitular ou te faltar do que falamos. Estamos num assunto para muitos é complexo, espinhoso, não sei qual termo usar aqui necessariamente, mas que causa um pouquinho de conforto no ouvido. Falamos sobre eleição. E eu te convido, sinceramente, se esse tema te incomoda um pouco, volta. Não estava aqui, vai lá no YouTube, dá uma assistida, anota os pontos, senta para conversar, dialogar. Mas a síntese e o resumo do que falamos é que, apesar de ser, sim, um assunto polêmico para o nosso tempo, não podemos sair de um contato com esse tema negando a escolha de Deus. A forma necessariamente que cremos como isso se dá, mas não podemos negar que se dá. Escolhidos por Deus, Paulo usa esse termo nos versos 4 e 5, a gente vai reler já já, falando sobre a igreja de Tessalônica, uma igreja escolhida por Deus, mas que não só era uma igreja escolhida, que batia no peito, sou escolhido, sou eleito de Deus, não, definitivamente, era uma igreja que vivia o evangelho. Colocava em prática essa salvação, essa eleição, essa escolha de Deus. Eles viviam na presença do Espírito, capacitados, cheios do poder. Também leremos esses versos, estou aqui fazendo um apanhado de tudo que falamos. Convictos, convicção inabalável de quem eram. Isso resultou em algo que é o que veremos hoje nessa noite. Iremos falando, sim, sobre essa escolha, porque o pedaço ali, o parágrafo que estamos estudando começou assim, mas veremos hoje a forma prática, como isso desenvolve na prática cristã, na vida cristã mesmo. Então, já abre aí comigo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quero reler com você o verso 2 ao 5. E aí, isso que eu falei, de alguma forma saltará do texto aqui, novamente aos nossos olhos. Depois da introdução, Paulo diz no verso 2, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então, palavras do Altíssimo Deus. Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em todas as nossas orações. Lembramos constantemente, diante de nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 4 da semana passada, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Por quê? Por que sabemos isso? Por que Paulo afirmava isso? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. E aqui não estamos falando da palavra de Deus, mas o discurso, essa é a ideia. O evangelho não chegou somente àquela igreja através de um discurso, de uma declaração, mas também em poder, no Espírito, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo, nessa porção da semana passada, estava falando como ele pregou o evangelho, como ele chegou lá anunciando, e como o evangelho foi recebido por eles, né? Tanto a mensagem portada como a mensagem recebida. Até aqui foi a porção que estudamos. E de novo, eu te convido a acessar lá o canal do YouTube, assistir se não esteve aqui. Lançar um fundamento, mesmo que você leve a vida inteira para resolver essa questão que está sendo discutida há 2000 anos na história da igreja, parte de um fundamento. Deus escolheu. Deus escolheu. Aquela igreja, escolhida por Deus, viveu de acordo com essa soberana escolha. E é uma igreja que esperava a vinda do Senhor de forma bem ardente. Nos próximos capítulos veremos, eles aguardavam tanto a volta do Senhor Jesus, a sua vinda, que chegaram a parar de trabalhar, inclusive. Eles achavam que era para agora, para já. Eles foram lá viver e mergulharam na igreja, mergulharam nos afazeres de Deus, no serviço ao Senhor.
As cartas falam muito sobre isso, as duas, né? Primeira e segunda Tessalonicenses. Mas eu quero focar nessa noite em como essa escolha de Deus se desenrolou na vida deles, como igreja e principalmente como indivíduos, esses eleitos, esses escolhidos, e novamente, talvez essas palavras deu aquela coceirinha no ouvido, não deveriam dar porque o que falamos na semana passada, por vezes quando falamos desse tema, nossa mente é assaltada, levada para questões de importância menor. A Bíblia, quando postula esses assuntos, quando fala sobre essas doutrinas, fala para nos trazer segurança, paz. Fala para que estejamos seguros e certos nas mãos de quem estamos. Essa é a ideia. Essa é a ideia que está permeando por todos os textos que falam sobre esse tema. Estamos na mão de um Deus soberano que cantamos, e quão maravilhoso é cantar sobre esse Deus tão grande, tão maravilhoso, majestoso. Estamos na mão de um Deus gigantesco, lemos agora em Judas, poderoso para nos impedir de cair. Essa é a ideia. Essas palavrinhas, por mais que nos causem um pouquinho de estranheza em alguns contextos, estão aqui para nos lembrar que estamos nas mãos do Criador do universo, nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Como Ele escolhe, podemos até discordar, mas não podemos negar que Ele escolheu. Verso 4, novamente, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, convicção. Essas 4 características, vamos chamar assim, palavra, discurso, sim, mas também poder, pessoas empoderadas por Deus. Até brinquei, não para sair levitando por aí, soltando poder, não é isso, mas para terem esse poder, empoderamento de serem transformados. Poder que não é nosso. Transformação de vida genuína. Presença do Espírito, a segunda característica. Terceira, presença do Espírito. E a quarta, uma convicção. É discurso, sim. Eu falo que sou salvo. Mas eu vivo com uma salvação, de acordo com a salvação que eu professo. E essas 4 características, agora, no texto de hoje, vão desembocar, enfim, vão culminar e chegar em 4 atitudes práticas desses escolhidos de Deus. 3 ações práticas que fluem quase que de forma palpável mesmo e materializam essas características de um eleito, de um escolhido, enfim. E para, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero já contar uma história que vai nos acompanhar ao longo da exposição, que ilustra muito bem essas atitudes práticas da igreja de Tessalônica. Uma história até conhecida de um parlamentar, um político inglês, chamado William Wilberforce. Não sei se você já ouviu falar dele. William Wilberforce. Ele foi, assim, parte da elite inglesa, 200 anos atrás, rico, influente, brilhante, inclusive, ainda muito jovem, entrou no parlamento inglês, né, ingressou na carreira política. Ele tinha ali, naquele ambiente, amigos poderosos, prestígio, nome, futuro, brilhante futuro. Mas ele vivia numa sociedade que crescia e se desenvolvia baseada no tráfico humano, tráfico de escravos. E até então isso não o incomodava, não o perturbava. Mas algo muda na vida dele. Depois de 5 anos na política, um homem que poderia construir sua própria reputação, deixar as suas próprias marcas no mundo, construir carreira, influência, status como um político, poderia. Mas ele, depois de 5 anos ali naquele cargo, naquele posto, conheceu Jesus genuinamente, convertido. Conheceu o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que chegou rasgando tudo nele. Absolutamente tudo. Uma transformação que não se deu de imediato, mas que culminou em algo muito prático. Floresceu nele essa vontade, essa paixão de colocar em prática esse evangelho que alcançou. Isso mudou completamente a forma como ele chegava à vida, inclusive. Ele passou a entender que a existência dele não era para propagar o seu próprio nome ou para deixar suas próprias marcas no mundo, não. Ele entendeu que deveria deixar marcas de Cristo Jesus. E o Wilberforce, ele passou décadas lutando
contra o tráfico de escravos, navios negreiros, toda aquela história tão densa da humanidade, que foi bem encabeçada pelos ingleses. Ele foi um dos precursores de leis contra o tráfico de escravos. Agora você imagina lutar contra esses grandes poderosos. Ele batalhou, foram muitos anos, décadas lutando, até que em 1826, exatos 200 anos atrás, 1826, ele pediu afastamento do parlamento por questões de saúde e ainda não tinha desenrolado a lei. Ele, embora tivesse postulado tudo ali, batalhado por 20 anos, ele agora se ausenta do cargo, mas vê o projeto continuando. Até que o projeto de lei é publicado, a Lei de Abolição da Escravatura, na Inglaterra, em 1833, e dias depois ele morre. Pouquíssimos dias depois ele morre. Isso há 200 anos atrás, gente. É muito recente na história. Não sei se você já parou para imaginar, mas há 200 anos atrás, pessoas eram colocadas em navios, porão do navio, e levadas para outros países para trabalhar. Queridos, hoje a gente lembra do Wilberforce, até hoje. Não pela sua carreira política, definitivamente não, mas porque ele deixou marcas de Jesus, não dele, não dele mesmo. A gente vai voltar nesse ponto várias vezes ao longo da mensagem, mas ele deixou marcas de Jesus na sua trajetória. Leia comigo então agora os versos 6 a 8 e a gente vai conectar com essa história que eu iniciei com vocês, porque foi exatamente isso que a igreja de Tessalônica fez. Deixou marcas de Cristo Jesus muito cravadas ali naquela sociedade. E é por isso que lembramos dessa igreja até hoje, a ponto de querer imitá-la. Diferente de outras igrejas, como a de Corinto, que a gente não quer ser parecido, a gente aprende com os erros de Corinto, aqui a gente está aprendendo com os acertos de Tessalônica. Meditamos no exemplo até hoje. Veja o verso 6 a 8. Depois disso, depois de falar que amados de Deus, irmãos amados de Deus, vocês são escolhidos, e isso não vem só em palavra, mas também em poder, em ação do Espírito e convicção. Aí vem o verso 6 dizendo, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida em toda parte. E ao finalzinho do verso 8 começa uma nova sessão, são os resultados dessas ações práticas. Né? O resultado é que não temos necessidade de dizer nada mais sobre isso. Esse resultado veremos na semana que vem. Mas hoje eu quero focar nessas 3 atitudes que esses 3 versos trazem. 3 atitudes muito práticas daqueles escolhidos por Deus. O verso 6 diz que eles se tornaram imitadores de Paulo, sim, mas do Senhor, imitadores do Senhor. O verso 7 diz que eles se tornaram modelo para todos. E o verso 8 diz que através deles propagou-se a mensagem do Senhor. Imitação, modelo ou marcas, a gente vai falar sobre isso, e propagação da mensagem. Imitação, marcas e propagação da mensagem. Então, começando pelo verso 6, a gente vai relendo esses versos várias vezes. Diz assim, vocês de fato se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Mas apesar de muitas aflições, esse povo era aflito, sofria. Perseguições em outras versões, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. Queridos, imitar é seguir de forma prática e viva um exemplo. É seguir, é encarnar esse exemplo. Parece coisa simples para nós. Eu imitar fulano. Não tem muito segredo nesse verso. Mas é de difícil assimilação, de difícil aplicação na vida prática. Um meme aí agora, né? É sabor alguma coisa, né, pessoal? Não é parecer com, não é só parecer, é imitar mesmo, ser idêntico, cópia, xerox. Essa é a ideia, é imitar. Não é só parecer, é fazer igual. E Paulo está dizendo que eles fizeram igual. Paulo, mas não só Paulo, fizeram igual ao Senhor. E se você observar bem o contexto, Paulo saiu de Tessalônica, você vai ler isso lá em Atos 17, verso 5 em diante. Na introdução da série a gente falou sobre isso, mas você pode depois dar uma lida. Paulo sai de Tessalônica porque alguns judeus ficaram com inveja da mensagem que ele trazia
Reuniram várias pessoas que o texto fala que eram desocupadas e tudo mais, e tentaram prender Paulo. Paulo e a equipe missionária, né? E não achando, prenderam um outro cidadão ali que hospedava Paulo na casa, tanto que ele teve que pagar fiança. Então, o clima ali de Tessalônica é de perseguição. Os judeus de Tessalônica fizeram com que uma cidade ficasse alvoroçada e que via o cristianismo não com bons olhos. E é nesse contexto que um grupo de cristãos decide imitar Cristo. Percebam que não é uma coisa só, eu vou imitar Jesus. O cristão. Não. Trazia, inclusive, para eles risco de vida, assim como trouxe para o apóstolo Paulo e as pessoas que estavam com ele. E Paulo resume, sintetiza essa história aqui no meio do verso, no apesar de muitas aflições. Esse povo estava aflito, e mesmo assim imitava. Aflito, perseguido, com medo. Imitar Jesus nem sempre vai trazer benefícios para a gente, não. Nem sempre vão olhar para você, para mim, e dizer: olha só que lindo, que pessoa paciente, cheia de amor. Olha que legal. Como é gostoso estar ao lado dessa pessoa. Não, nem sempre. Eu diria que é na menor parte das vezes que acontece isso. Por mais que você sim seja cheia de amor, cheio de paz, carregue a paz de Jesus nos ambientes que você chegar, imitar Jesus nem sempre vai ser benéfico para nós. Teremos aflições. Jesus disse isso, inclusive, em João capítulo 16. Nessa vida teremos aflições. Mas tenham bom ânimo. Bom ânimo esse que ele fala que os tessalonicenses tinham, né? Porque Jesus venceu o mundo. Extrema aflição. Mas eu estou imitando Jesus. Porque minha aflição chega nem perto da dele. Extrema aflição de se entregar numa cruz por mim, por você, pelos tessalonicenses, pelo Wilberforce. Jesus sofreu uma extrema aflição, que é a nossa. E por que deveria ser diferente conosco? Não deveria. Imitar Jesus é seguir seus passos, viver como ele viveu, é seguir de forma prática, ativa, não se assemelhar somente, não dizer que é cristão somente. É isso. Como eu disse, parece simples, vou imitar Jesus. Olha que legal. Tem um livro antigo, década de 90, eu acho, Nos Seus Passos, o que faria Jesus, né? Ficou famoso, best-seller. A ideia não é só pensar o que Jesus faria, não. Eu não sei, porque não tem no texto. O fato é que eu quero imitar ele. Essa caminhar. Não é o que Jesus faria no meu lugar, é o que eu devo fazer se eu quiser ser parecido com Jesus. Eu devo fazer, como eu devo viver? Uma mudança radical de vida. Parece simples, mas é de dificílima aplicação. Mas eu tenho que te dizer, para isso que a igreja de Tessalônica foi escolhida. Para isso que nós fomos escolhidos. Para sermos mais e mais e mais parecidos com ele todos os dias, imitarmos Jesus. Wilberforce, ele imitou Jesus, ele imitou o nosso Redentor, que é o único que livra da escravidão, não é? Jesus é que faz isso, que ama independentemente da cor da pele. É Jesus, é o único que ama todos indiscriminadamente. Ele não faz acepção de pessoas, nunca fez. Foi fácil para o Wilberforce seguir Jesus, imitar Jesus? Claro que não, definitivamente. Você imagina, 20 anos batalhando contra esses grandes poderosos, riquíssimos, parlamentares. Não deve ter sido nada fácil. E o relato da história dele diz que não foi. Brigar com magnatas, com pessoas que lucravam muito às custas de outros, lucravam raptando pessoas da África para trabalhar nos seus campos do Novo Mundo. Uma batalha intensa que ele travou. Não só em palavras, mas em poder, capacitado pelo Espírito, em plena convicção do que ele deveria fazer. Percebam? Imitar Jesus é essa atitude de alguém que olha para a realidade e diz: não tem outro caminho senão trilhar o mesmo caminho que o meu mestre trilhou. Essa é a primeira atitude que meditamos, né? E isso requer obrigatoriamente de nós essas características: poder, espírito, convicção, palavra. Ninguém conseguirá imitar Jesus, não conseguirá imitar Jesus, se não for genuinamente um escolhido por ele. Não vai. Porque
Porque não há um poder em si para que se imite Jesus. Eu não consigo, é o Espírito habitando em mim. É a ação do divino, o próprio texto diz que eles receberam a palavra, no verso 6, né? Apesar de muitas aflições, eles receberam a palavra com uma grande alegria, que vem do Espírito. É o próprio Espírito dando essa alegria no meio da adversidade. É o próprio Espírito agindo naqueles que ele escolheu. É o próprio Espírito dando força para que eles sigam em frente. Meio as aflições, as perseguições, as durezas da vida, seguir em frente, imitando Jesus em todos os dilemas. Imitação, essa primeira atitude de um salvo verdadeiramente salvo. E a segunda, o verso 7, olha comigo, eles tornaram-se modelo, imitando Jesus, tornaram-se um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Queridos, Macedônia e Acaia é como se fossem dois estados brasileiros. Claro que, guardadas as devidas proporções, né? As nossas extensões brasileiras são muito grandes, mas imagine dois estados pequenos, mas estados com dificuldade de acesso, porque não tinha estrada como tem hoje, não tinha carro, não tinha internet, nada do tipo. Nada do que a gente conhece hoje que facilita essa mensagem se espalhar existia. E aquela igreja, na verdade, aqueles cristãos que formavam a igreja de Tessalônica, conseguiram influenciar todos os crentes da região. Apesar das dificuldades geográficas, apesar das aflições, das perseguições, eles conseguiram ser modelo para todos. E essa palavrinha aqui, modelo, literalmente tipos, é num sentido de marca, não somente de algo que eu olho e eu tomo como referência para algo, mas uma marca deixada em todos os crentes. Essa é a ideia. Que os tessalonicenses deixaram uma marca em todos os crentes de dois estados. Marcaram a vida de muitas pessoas. Marcaram a trajetória delas. E fizeram isso mostrando Jesus, imitando Jesus, evidenciando essa alegria em meio à provação. Alegria que vem de quem? Do Espírito Santo de Deus que os habita. Em meio às adversidades, provações, aflições, eles estavam lá, marcando as pessoas ao seu redor. Marcas genuínas de verdadeiros cristãos, sendo impressas em todos ao redor. Sabe aquele discípulo Tomé que duvidou de Jesus, né, que Jesus tinha ressuscitado, em João capítulo 20? Abre comigo. Vai ser o único texto que a gente vai ler fora de Tessalonicenses, então você só marca aí na sua Bíblia e já volta. João capítulo 20, verso 24 a 25. O Tomé duvida. Jesus tinha ressuscitado. Verso 24 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. João 20, 25. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir aí está marcas, né? Mas é tipos, a mesma palavrinha. Jesus foi perfurado na mão e ficou um modelo do prego na mão dele. Modelo não é a melhor palavra, né? E com um buraco que mostra, que evidencia quem ele é. Se eu não vir essas marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o dedo nesses tipos, a palavra repete 2 vezes, dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, eu não crerei. Então, saltei para cá, o texto em si não tem nada a ver, mas a palavrinha, né? A ideia é que a igreja de Tessalônica pregou de forma que dava para ver essa marca nos outros. Essa é a mesma palavra, a palavrinha tipos. É nesse sentido que a igreja de Tessalônica marcou, não é só um modelo, uma referência, marcou todos os crentes ao seu redor, evidenciando marcas que não eram deles. Os crentes não podiam dizer, olha só como eu sou parecido com o crente de Tessalônica. Não, não. Ele deixou marca de Jesus. Eles carregavam a marca de Jesus por onde estavam. Jesus carregou a marca dos pregos, né? Depois da ressurreição, inclusive. As tem até hoje. Marcas duradouras. Ainda conectando com a história do Wilberforce, ele, na verdade, ele já era parlamentar há um tempo, quando conheceu Jesus, 5 anos depois, como eu disse. Quando foi transformado por essa graça de Jesus. E aí, obviamente, como todo cristão, no começo da jornada, cheio de dúvidas. Normal. Imagine, ele é um político, renomado, já estabelecido, conhece Jesus e fica. E agora, o que eu faço com essa fé em Jesus? É para eu deixar de ser parlamentar, sair do parlamento, deixar de ser político? É para eu
seguir outro rumo da minha vida, me dedicar ao ministério exclusivamente, ele ficou cheio de dúvidas. Deixar minha posição, enfim, o que que eu devo fazer? Aí ele foi se aconselhar, buscar conselho, né? Um pastor já idoso, bem experiente, que era amigo da família dele. Esse pastor chama John Newton. Ele era um ex-escravista. Ele era um ex-piloto, comandante de navio de escravos. E ele, a história diz que ele era muito cruel, inclusive, enquanto viveu com essa prática. Ele não queria entrar nesse ramo, estava na marinha mercante da Inglaterra e trocaram ele de navio de uma hora para outra. Ele se viu num navio cheio de escravos, ficou meio chocado, mas recebeu bem, muito dinheiro. E ali ele ficou 40 anos da vida. E no meio de uma tempestade no mar, ele ainda não era comandante nem nada, tempestade grande, o comandante foi levado pela onda, ele assume o barco ali, no meio da tempestade, ele diz: não tem nada que possa me salvar, a não ser a maravilhosa graça de Deus. Ele se rende a Jesus ali. Ele escreve o hino Maravilhosa Graça, que a gente conhece hoje, né? Vou cantar Maravilhosa Graça, que, enfim, acho que quem conhece vai lembrar. Essa aí mesmo, cantarola. Escreve muitos anos depois, ele não foi ele entregou a vida para Jesus, mas ainda ficou naquela tensão só 40 anos depois que ele conseguiu declarar publicamente que era contra aquela prática e tudo mais, tráfico de escravos. Mas após essa transformação completa, ele então escreve o hino, termina o hino, manda para os Estados Unidos, o hino então cria melodia, né, e tudo mais. E aí esse cidadão é o conselheiro Wilberforce. O parlamentar, ele cheio de dúvidas, não sabia o que fazer da vida, eu largo a política, não largo, e agora o que, que eu faço? Aí ele manda uma carta e diz, olha, temos que nos encontrar, mas é anônimo, porque um parlamentar é muito famoso, o rosto é muito famoso, eu não quero ser visto conversando com um evangélico. Isso ele já tinha convertido. Né? E aí ele vai lá, pela provisão de Deus, conversa com John Newton, e John Newton deixa marcas profundas nesse homem. Foram 2 anos de discipulado. 2 anos de intensa prática, marcando a vida do Wilberforce, até que em algum momento da vida ele disse, eu estou certo e eu creio que o Senhor levantou você para o bem da nação. Vai lá, não sai do parlamento. Deu um empurrão nele, ele volta cheio de sede para mudar aquela realidade que, claro, não dependia dele. Ele foi orientado a permanecer na política, seguir. O Newton deixou uma marca profunda de Cristo nele. Estava cheio de dúvidas, tudo bem, é normal para quem acabou de converter. Mas essa marca resultou em propagação do evangelho, através de política, através de leis. É o verso 8, quero ler com você. Ali onde ele foi colocado por Deus e ali onde a igreja de Tessalônica foi colocada, partindo de vocês, vocês que imitam Jesus, que são modelo, que deixam marcas nas pessoas ao redor, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida em toda parte. Aquele cidadão parlamentar convertido que não queria nem conversar com o evangélico, porque não queria ser visto com o evangélico, agora é declaradamente um cristão no parlamento e batalha contra algo que certamente desagrada a Deus. Depois de ser muito discipulado, orientado, ele vira um dos cristãos mais famosos da esfera pública, a ponto de sua fé ser conhecida por toda parte, absolutamente toda parte, até hoje, nós aqui. Muito semelhante à igreja de Tessalônica. Muito semelhante como nós deveríamos viver, na verdade. Sermos imitadores de Jesus, deixando marcas nas pessoas e contribuindo para a propagação do evangelho. Foi assim com Tessalônica. Na verdade, com os crentes de Tessalônica, né? Porque a igreja em si não faz nada, são os crentes da igreja que fazem, né? Não o prédio. Foi assim com Tessalônica, foi assim com John Newton, foi assim com Wilberforce, e deve ser assim com a gente, não deve ser diferente. Imitar Jesus, deixar marcas nas pessoas, contribuir para a propagação do evangelho. Essa escolha divina, percebam, a gente agora nem está falando mais sobre aquela escolha de Deus, que tanto incomoda os nossos ouvidos, ela é prática. Não adianta absolutamente nada dizer, eu sou escolhido de Deus. E não viver assim, querendo imitar Jesus.
sendo aquele que marca as pessoas ao seu redor pelo evangelho de Jesus e que contribui para a propagação da mensagem. Passa por uma vida não só de palavra, que é o que vimos na semana passada, mas de genuíno poder do Espírito Santo, a habitação dele, capacitação dele, plena convicção que molda a forma com que vemos o mundo. Pessoas que espelham, imitam a vida de Jesus, copiam a vida de Jesus em tudo, deixando marcas onde estão e assim propagando a mensagem por onde vão. É dessa forma que a nossa fé será conhecida em toda parte. É dessa forma que o nome de Jesus será conhecido em todo lugar. Pessoas que entendem que são escolhidas por Deus jamais poderiam se vangloriar, dizer, bater no peito, é que eu sou um bambambam mesmo, fui escolhido, olha só. Não, não tem nada, absolutamente nada em nós. Não tinha em Tessalônica, não tinha no John Newton. Ele estava no navio negreiro lá, ele estava lá, carregando gente para um lado e para o outro, ganhando muito dinheiro com isso. Não tinha absolutamente nada no Wilberforce, nada que Deus olhasse assim, olha, esse merece. Nada em nós, absolutamente. Biblicamente, e Paulo fala isso em Romanos 3, não há um justo sequer. Absolutamente nenhum. Ninguém que faça o bem. Ninguém. Somos todos igualmente condenados diante de Deus. Pecadores, carentes da graça. Nossa conduta, caráter, trajetória e herança, jamais poderíamos aguardar a vinda do Senhor. Jamais. Mas aguardamos. Graciosamente aguardamos seu retorno, sua vinda, na certeza de que estaremos lá. Mas não porque há algo em nós. Se assim fosse, se foi por algo que eu fiz, poderíamos dizer às pessoas, então, me imite. Para que imitar Jesus? Imita a mim. Faça como eu fiz. Viva como eu vivo. Mas não é assim. A carta à igreja de Tessalônica deixa claro, absolutamente claro, que a atitude central é apontar para Jesus, e Jesus somente, porque Ele é o único que nos salva, Ele é o único que é digno de ser marcado nas pessoas. Eles imitaram o apóstolo Paulo? Sim, o texto diz que sim. Mas porque Paulo era a referência visível deles, mas o objetivo deles era imitar ao Senhor. Vamos imitando de alguma forma aqueles que ouvimos, que conhecemos, que estão ao nosso redor, mas esse é o objetivo, é imitar ao Senhor. Paulo fala isso, né? Sejam imitadores, meus imitadores como eu sou de Cristo. Minhas aflições da vida, a alegria da presença do Senhor em nossa vida, nossa trajetória. Essa imitação genuína, essa propagação da mensagem em todo lugar. Mensagem de quê? De prosperidade, de luxo, de crente inabalável, de um cristianismo triunfante? Não. Definitivamente. Mensagem do Senhor. O Senhor que foi até a morte, morte de cruz. Não era nada sobre eles. Mas faça como eu faço, viva como eu vivo, ore como eu oro. Não, nada disso. É tudo sobre o nosso Senhor Jesus. Cantamos isso na abertura. Falamos sobre isso. Paulo era convicto de que aqueles ali eram salvos porque a palavra chegou neles de forma eficaz e prática, evidenciada em atitudes reais. Propagação do evangelho. Eles deixaram marcas em outras pessoas. Isso, quando a gente pensa em alguém que deixou marca de Cristo no mundo, né, talvez poucos tenham deixado tanto quanto o Wilberforce, como o apóstolo Paulo, como esses grandes homens. Mas nós somos chamados a fazer exatamente o mesmo. Deixar a marca em alguém, que vai deixar a marca em alguém, que vai deixar a marca em alguém. Não é assim? O Newton deixou uma marca no Wilberforce. Ele deixou uma marca no mundo. Milhares de pessoas livres da escravatura. Foi imediato? Claro que não. Tem gente escrava até hoje. Temos que batalhar contra isso. Mas começou um movimento de expressar Cristo na realidade política. Foram muitas humilhações, derrotas, prisão, doença, assim foi com o apóstolo Paulo também. Assim é com todos que se propõem a imitar Jesus. Não é fácil para eles, não foi fácil para nós, não é para eles, não é fácil para nós. Mas permanecemos firmes. E sabemos que nossa missão é propagar essa mensagem. E o que é mais impressionante é que quando a gente fala desses grandes homens do passado, mulheres do passado, pessoas que foram assim tão influentes, nós não lembramos dos seus cargos, não lembramos de quanto dinheiro acumulou, não lembramos do que tinha, nada. Lembramos das marcas que eles deixaram de Cristo Jesus. Queridos, a pergunta que fica, já caminhando para o final, é como nós temos marcado as pessoas ao nosso redor? Como nós temos marcado? Porque nós marcamos pessoas constantemente.
Nós servimos de modelo para elas, influenciamos e muitas vezes influenciamos, marcamos de forma errada, muito errada até, apontando para a pessoa errada, não para Jesus. Imitamos outros cristãos e dizemos que é para viver como um outro cristão, em vez de dizer que é para viver como Jesus. Imitamos culturas, imitamos igrejas. Ah, é assim que é ser cristão. Tem que ter essa cor de parede. Tem que viver desse jeito. Isso é ser, e, queridos, é imitar Jesus. Outras igrejas. Marcamos o tempo todo outras pessoas. Será que estamos propagando a mensagem do Senhor Jesus? Uma mensagem autocentrada, uma mensagem de mérito, de esforço, uma mensagem de rendição diante de Cristo. Eu não sei se contando essas histórias todas, é Wilberforce, é Newton, é Paula, é Tessalônica, é muita informação, eu tenha sido tão aplicativo quanto eu deveria ser numa mensagem assim. Mas, por favor, pense nessa cena. E aí eu vou falar de uma perspectiva prática, observação pastoral. Mas pense nessa cena, quando a gente encontra alguém na rua, seja lá quem, na rua, no trabalho, na família, não sei. Alguém que, mesmo a gente não estando muito engajado em propagar a mensagem do evangelho, de alguma forma o assunto pende para esse lado. Estamos falando ali da vida espiritual e tudo mais. Talvez você tenha experimentado isso já. E a gente conclui dizendo, não, vai lá na igreja. Vai lá na igreja, o culto é 6h30. Vai ser uma bênção te receber lá. Já fez isso? Deveria fazer, não tem que chamar as pessoas para a igreja, né? Tem nada de errado nisso. Chame pessoas. Mas reflita sinceramente, quando você chama alguém para vir para a igreja, qual é a sua expectativa? Vai lá na igreja, é muito legal, tem ar-condicionado. O que você espera que aconteça na vida dela? Quando você convida alguém que vai chegar aqui, sentar aqui, sair daqui, como você espera que ela saia? Eu imagino que sua expectativa seja que essa pessoa saia marcada por algo. Saia impactada pela mensagem do evangelho, pela mensagem da cruz, pela pessoa de Jesus. Saia daqui transformada, quem sabe salva, rendida a Jesus. Essa esperança de vida eterna que nós temos. Para isso que nós chamamos pessoas para a igreja, não é só para encher o lugar. Você chama porque você deseja o bem daquela pessoa. Deseja que de alguma forma ela encontre salvação, transformação, sentido, propósito, porque você deseja que Jesus seja conhecido por ela. Agora eu pergunto, por que isso tem que acontecer aqui? E aqui? E, porque você tem, de alguma forma, temos a esperança que isso tudo vai acontecer aqui, no domingo, 6h30 da noite. É o lugar de ser marcado por Jesus. É na igreja, é aqui. Temos essa esperança de que a pessoa venha aqui no culto, ouça uma mensagem transformadora e saia daqui diferente. Eu vou te dizer, e a experiência pessoal, que a maioria de nós, cristãos, temos essa perspectiva, essa esperança de que a pessoa seja marcada aqui no culto, aqui, porque lá nós somos incapazes de marcar essa pessoa. Lá no lugar que encontramos ela, seja na rua, no trabalho, em casa, seja lá onde for, no ambiente que conversamos e convidamos, até no WhatsApp, lá nós não imitamos Jesus como deveríamos. Lá nós não propagamos essa mensagem do evangelho como deveríamos propagar. A gente terceiriza para cá, para esse momento. Lá nós não deixamos marcas substanciais na vida dessas pessoas. E achamos de forma tão nobre que esse convite para cá vai suprir essa incapacidade que nós temos, essa deficiência que temos, de marcá-la lá, no ambiente que ela está. Afinal, aqui tem um grupo de louvor que orou a semana inteira, se preparou, vai cantar louvores que rendem glórias ao nome do Senhor. Aqui vai ter uma equipe lá de boas-vindas que vai sorrir para mim, para o meu convidado. Poxa, vai se sentir bem. É lá o lugar de transformação. A gente convida pensando, porque lá eu ouvi uma mensagem do evangelho, porque o pastor estudou para isso, está orando lá. Lá na igreja, onde Deus vai transformar pessoas, aqui, né, na igreja. Mas não, queridos. Aqui é um lugar de continuação à adoração. Sim, pode haver transformação aqui no culto, claro que sim, obviamente. Aconteceu com muitos de nós.
Mas é lá no lugar que Deus te coloca, lá, aquela pessoa deve ser marcada, impactada, transformada pela mensagem da cruz. Porque lá eu deveria ser um modelo. Eu deveria ser esse que imita Jesus em todas as circunstâncias. Lá eu deveria propagar a mensagem do reino. Queridos, eu não sei se. É porque quando a gente lê a Bíblia, a gente talvez não perceba claramente como as coisas funcionavam, mas a igreja de Tessalônica não tinha prédio, não tinha auditório, equipe de boas-vindas, louvor, esquece. Male male tinha pastor, talvez nem tivesse. Por isso que Paulo é tão insistente em mandar pessoas para lá, porque e se tinha um pastor, ele não foi para o seminário, não teve tempo de estudar, nada do tipo. Eles não tinham uma igreja física. Eles se reuniam de casa em casa, sob perseguição, ameaça, com medo de um visitante chegar. Era assim no primeiro século. Podia ser um infiltrado do Império Romano. Não tinha essa ideia de visitantes. No primeiro século, tinha uma recepção para todos que apareciam, e o culto mesmo era só para membros. Passavam por um tempo de catecumenato, que chamava, quase 3 anos. Não tinha igreja para chamar o povo, não. Não tinha como ser lá no padeiro e dizer, ó, oh, vai lá na minha igreja domingo. Não existe isso. E a igreja impactou, marcou pessoas de 2 estados inteiros. Eles não tinham lugar para chamar o amigo, ô oh, amigão, vai ser um prazer te receber lá de tarde. Oh, que bênção. Você ouviu a mensagem do evangelho. Não existia culto evangelístico, nada disso. A igreja de Tessalônica se reunia no secreto. Uma baita perseguição. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2, ele sintetizou aqui, né, aflições, mas no capítulo 2 ele vai falar que anunciava o evangelho em meio a muita luta. Era essa a ideia. Como então a fé deles ficou conhecida em toda parte? Porque é isso que o verso 8 diz. Como que a fé daquela igreja, daqueles crentes, ficou conhecida em toda parte? Eles não tinham para quem chamar o povo para o culto. Como é que isso é possível? Eles carregavam as marcas de Jesus aonde eles iam, lá onde eles estavam. Lá no ambiente que eles fossem colocados, seja na política, seja na padaria, no mercado, pescando, não sei. Eles estavam lá. Vai trabalhar amanhã? Trabalhar. Não, você não vai trabalhar. Você vai lá imitar o comprometimento de Jesus. Vou lá imitar quem Jesus é no meu trabalho. Eu vou lá propagar a mensagem do Senhor Jesus, deixar marcas nas pessoas que estão ao meu redor. É isso que você vai fazer. Trabalhar. É o propósito da vida do cristão. Dizendo que é para você deixar para trabalhar, porque foi assim que os Tessalonicenses viveram. Paulo vai exortá-los em 2 Tessalonicenses, quem não trabalhar não coma, né? Tem que trabalhar, lógico, mas você vai cozinhar, fazer uma comida, chamar a família para almoçar, legal. Não, você não vai cozinhar, não. Você vai imitar a hospitalidade de Jesus. Vai ceiar com pessoas. Vai propagar a mensagem do reino ao redor da mesa. Deixar marcas nas pessoas através da cozinha que você vai, da comida que você vai preparar. Não vai conversar com alguém? Na rua, em casa, no WhatsApp? Não, você não vai conversar com alguém. Eu vou imitar o cuidado de Jesus, eu vou ouvir o que a pessoa tem para dizer, vou dar conselhos bíblicos, vou orar por essa pessoa, vou propagar a mensagem através dessa conversa e deixar ali marcas na vida dessa pessoa. Eu vou cuidar dos meus filhos. Meus filhos ocupam metade da minha semana. Eu vou cuidar dos meus filhos. Não, não vai cuidar dos seus filhos. Deixa para o pagão fazer o ímpio. Eu vou imitar Jesus em um amor sacrificial e vou me dar para os meus filhos. Vou propagar a mensagem ao longo de anos na vida deles. Vou marcar essas crianças a ponto de elas serem adultos que honram o seu nome, Deus. É isso que eu quero fazer. Sabem que é mais intenso do que simplesmente ir lá e fazer as coisas? Aquele povo foi escolhido para imitar Jesus, para marcar pessoas e propagar a mensagem do reino. Sabe qual é o problema de tudo isso? Que é o maior desafio para nós cristãos? É que lá onde Deus nos coloca, lá, seja lá onde o lá for para você, esquecemos de imitar Jesus. Esquecemos. Por vezes até esquecemos que somos escolhidos de Deus. Eu estou aqui, eu estou vivendo. Queridos, nós somos chamados para andarmos como salvos por aí. Andarmos como escolhidos de Deus. É de nariz em pé? Não, eu sou salvo. Não, claro que não. Com vanglória? Não, pelo contrário. Com humildade, com olhares atentos, ouvidos atentos.
Sabemos que fomos escolhidos para Deus para deixar nesse mundo uma marca que é dele, de Jesus. Exclusivamente de Jesus, que esqueçam da gente. Deus nos escolheu, derramou sobre nós poder, o Espírito Santo de Deus, nos deu convicção de que somos dia após dia dele, para andarmos por aí imitando Jesus, marcando as pessoas ao nosso redor e propagando a mensagem do reino. Isso não é a igreja que salva. Não foi a igreja de Tessalônica que salvou ninguém, que deixou marca em ninguém. É a pessoa de Jesus somente. É Ele. Ele que se faz conhecido através de uma mensagem, um evangelho que salva, que transforma. E esse evangelho, ele não é carregado por uma instituição. Vou ser mais claro. Esse evangelho, ele não é carregado por um CNPJ. Não é. Não é uma igreja que carrega a mensagem de Cristo. São cristãos, pessoas, e você incluído. Você. Deus, onde Deus te colocar, seja luz, seja imitador de Jesus, propagador da mensagem. Marque as pessoas ao redor, não com sua ira, impaciência, intolerância, vontade própria. Não, mas com marcas de Cristo Jesus, marcas eternas, duradouras, que serão para muito além de você. Seja de Jesus, do Jesus que te salvou. Você pode querer ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Pode querer ser um empresário, uma empresária de sucesso, um profissional renomado, uma referência no seu ramo, no mercado. Você pode querer ser o melhor amigo, a melhor parceira. Você pode querer ser, mas saiba que você vai passar logo, logo. Logo, logo, ninguém mais vai lembrar de você. Ninguém. Os próximos 200 anos, suas redes sociais, seus perfis todos, seu império que você construiu, até sua família vai esquecer de você. Quem é meu bisavô, tataravô? Não sei. A sua família vai esquecer. As únicas marcas que vão ficar duradouras e eternas são as de Cristo Jesus. Que você deixar na vida de alguém, que vai deixar na vida de alguém, assim vai. Que você vai deixar na sociedade ao seu redor, em benefício para o todo. Marcas de Cristo. Quem faz isso não é a igreja. É você, cristão, escolhido, escolhida por Deus para propagar uma mensagem que não é sua. Meu desejo é que você seja lembrado daqui a 200 anos, 300, 500, seja lá quando for, mas pela fé que você teve. Sim, eles foram lembrados em toda parte, conhecidos, né? Lembramos dos Tessalonicenses até hoje, porque eles são lembrados pelo Senhor que eles representavam, pela caminhada com Jesus. O que mais me impressiona na história de Wilberforce é que ela é encenada por cristãos, não por instituições. Não foi uma igreja que iniciou o processo de libertação dos escravos. Muitos usam esse argumento, né? Foi o cristianismo que estabeleceu hospitais. Foi o cristianismo que trouxe avanço para o Ocidente. Cristianismo não é pessoas reais que carregam uma mensagem real, que vão lá e abrem um hospital, que vão lá que tentam fazer uma lei para mudar alguma coisa. São pessoas reais que entendem que sua vida não tem valor nenhum se não for para imitar Jesus, marcar pessoas e propagar a mensagem. Ele jovem, influente, rico, promissor, depois de muitos anos de, de, de oposição, finalmente chega a notícia para ele: olha, a escravidão vai ser abolida. Aí ele morre dias depois. E hoje, 200 anos depois, a gente não lembra quanto dinheiro ele tinha, como se vestia, sei lá como ele. No máximo, você vai encontrar uma pintura dele. Mas ninguém vai lembrar. O patrimônio que ele acumulou, da posição social que ele tinha, nem da igreja que ele frequentava, a gente tem relato. Essas marcas de Cristo permanecem até hoje. As marcas de Jesus que John Newton deixou na vida dele. As marcas de Jesus que ele deixou na sociedade. Vimos as marcas da igreja de Tessalônica, deixou 2 estados. Que homens, mulheres, impérios passam. Igrejas, CNPJs, passam também.
Essas marcas de Jesus, deixadas na vida de outras pessoas, essas permanecem eternamente, para sempre. Seja um imitador, uma imitadora de Jesus. Mesmo que isso lhe custe. Vai custar muitas vezes na vida. Propague essa mensagem do evangelho onde estiver. Torne conhecida essa mensagem lá. Chame sim pessoas para o culto. Sim, claro. Queremos que a igreja cresça, avance, lógico. Para que Deus seja mais glorificado, sim. Mas é lá que você vai marcar pessoas. Com marcas que permanecem por toda a eternidade. Saiba que Deus te colocou lá para que o nome dele seja exaltado lá. Não foi para você ser somente um bom pai, uma mãe, um profissional, marido, boa esposa, para que ele fosse exaltado através das marcas que você deixa na vida de outras pessoas. Vamos orar? Bendito Senhor. Quão pequenos somos dentro de uma missão tão grande. E quão falhos somos em cumprir esse chamado do Senhor para nós. O Senhor nos perdoa porque lá no dia a dia, na correria, nos afazeres, na agenda cheia, esquecemos de imitar o Senhor. Esquecemos. Acordar, trocar de roupa, tomar banho, fazer isso, aquilo, o outro, levar, fazer almoço, trabalhar, entregar relatórios. Nós esquecemos do que estamos fazendo nesse mundo. Chamados pelo Senhor, não para essas coisas somente. Elas são necessárias para a nossa subsistência, sim, mas isso não é vida. Queremos viver para o Senhor, não sobreviver aqui nesse mundo caído. Queremos viver para o Senhor. Usa nossos corpos, mentes, dedicações, motivações, energia. Usa tudo isso para a tua glória, Senhor. Nos aviva a desejar-nos essa imitação constante de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos marcas nas pessoas ao nosso redor, marcas duradouras, eternas. Nosso desejo, Senhor, é que muitos ao nosso redor estejam no banquete da glória com o Senhor, na eternidade. Nos usa para isso, nos usa para propagar essa mensagem, Senhor, que é muito maior que nós mesmos. Ah, Senhor, que nunca nos vangloriemos, exaltemos a nós mesmos. Nunca achemos que somos o detentor de todo conhecimento, sabedoria, somos infalíveis. Não, jamais, Senhor. Só o Senhor é. Nos coloca no nosso devido lugar, rendido diante do Senhor e da tua majestade, da tua glória, do teu poder, para que essa vida então tenha sentido. O Senhor nos usa na esfera pública, parlamentares, governantes, nos usa nos hospitais, os profissionais de saúde, nos usa no comércio, nos usa nos trabalhos braçais da vida, nos usa nas escolas, em casa, nos usa, Deus, nos consultórios, nos mercados, nos usa, Deus, em todos os lugares para a tua glória, Senhor. Nos usa no escritório, na nossa intimidade do lar, com a nossa família. Deus, que não nos percamos nos afazeres da vida, nas coisas dessa realidade caída. Mas estejamos atentos que o Senhor logo vem. O Senhor está vindo, já já. Queremos anunciar essa mensagem para todos que estão ao nosso redor e deixarmos marcas neles que glorifiquem ao Senhor. Usa-nos para isso, Senhor. Individualmente, cada um de nós e coletivamente como igreja, sejamos uma marca nessa cidade. Que Caraguá veja o Senhor, seja marcada pela presença do Senhor através de nós. Muda a realidade dessa cidade, dos nossos bairros, das pessoas ao nosso redor, para que o Senhor seja mais e mais glorificado. É o nosso desejo. Usa-nos, Deus, e nos perdoa por esquecermos que somos escolhidos do Senhor para uma vida com o Senhor. Usa-nos.
Jesus, se há alguém ainda que não está rendido diante do Senhor, rendida sinceramente diante da tua majestade nessa noite, sabemos que aqui o Senhor também pode fazer isso. É lá sim, mas aqui também, através da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor aplicada a corações, quebra, transforma, moe corações nessa noite, salva pessoas para a tua glória, Senhor, para que o Senhor tenha mais imitadores andando por aí, mais marcas deixadas ao redor dessas pessoas, mais proclamação da tua palavra. Seja tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.